E aí, dado o diagnóstico, chegou para a gente esse paciente, e aí, como é que a gente vai organizar na nossa cabeça se aquele paciente vai precisar de um tratamento só de medidas tópicas, ou se aquele paciente vai precisar fazer algo a mais, né, de tratamento sistêmico. Então, vamos começar a organizar isso na cabeça da gente, né, Virginia? Como é que a gente vai dar, como é que a gente vai fazer esse tratamento desse paciente, né? Então, a gente vai ter que pensar assim, vai depender de cada caso, né? Então, vai ter aqueles pacientes com um furúnculo simples, um furúnculo pequeno, do jeito que você falou, que já chega para a gente, né? Quase que drenando espontaneamente ou que já drenou espontaneamente, certo? Então, se você vê aquela lesão já quase resolvida, né? Você pode ali só começar compressas mornas, né? Porque as compressas mornas, e eu digo, gente, orientem um paciente que é morna, pelo amor de Deus, né? O paciente quer colocar água pelando quente, quente Aí faz direto uma na pele queimadura por e faz cima, uma né? queimadura em cima. Isso acontece demais, sabe? Então, enfatizem que a compressa é morna, né? Que deve ser feito aí com tecido limpo, né? Uma toalha, né? Com gás ou com compressa, né? Realmente bem limpinho, né? E fazer 2, 3 vezes no dia, porque às vezes o paciente coloca ali 2 minutos, pronto, fiz a compressa, né? Então tem que ser feito, né? Algumas vezes no dia, colocar ali 5, 10, 15 minutinhos, né? Pega, molha a toalhinha na água morna, coloca em cima, deixa ali até sentir que esfriou, molha de novo, deixa em cima até sentir que esfriou, entendeu? E aí vai fazer isso aí, 3 vezes no dia, né? A quantidade de vezes que conseguir. Claro que tem muita gente que tem um dia muito corrido, você vai dizer, vai fazer 6 vezes. A pessoa não consegue, né? Porque Não obviamente tem que estar em consegue. casa para fazer. Não consegue. Dia a dia da Isso. gente, e a gente tem que também pensar na realidade aí do paciente, né? Então faz, gente, ó, de manhã tá muito corrido, né? Tenta fazer na sua hora do almoço, você chegar em casa. Então, quando você chegar em casa, assim que chegar, você faz, antes de dormir, faz de novo, né? Se dá tempo, antes de sair de casa, faz, né? E aí vai colocando essa compressa morna, que se for realmente uma lesão simples, né? Um furúnculo pequeno, mais simples, ele vai drenar espontaneamente e Isso. após a drenagem do furúnculo ele se resolve, certo? Isso. Aí ele vai ter evolução, tá? Mas tem paciente que tem lesão maior, mais Isso. profunda, né? Que às vezes você até orienta a compressa morna e mesmo assim não tem aquela drenagem espontânea. Aí nesses pacientes vai precisar realizar a drenagem, certo? Então, Isso. na verdade, muita gente acha que é passar antibiótico é o tratamento do furúnculo, mas não. O tratamento do furúnculo é a drenagem, certo? Então, se não drenou espontaneamente, você vai precisar fazer incisão e drenagem daquela secreção, tá? Né, Pena? Ou, assim, existe a exceção, porque às vezes o paciente chega com múltiplos furúnculos. É, Aí, nesse caso, você não vai drenar todos os furúnculos, né? Mas, assim, ela está falando do furúnculo único. Aquele furúnculo que normalmente você vai mandar fazer as compressas, e aí, às vezes, você chega com um paciente que realmente não resolveu, ele não drenou espontaneamente, você vai lá e drena. Ok, isso aí é o normal. Mas chega para a gente, o paciente com vários furúnculos termina tendo algumas indicações que a gente termina entrando em antibióticos sistêmicos. E uma delas é essa, é você ter vários furúnculos pelo corpo, né? Então termina a gente entrando. Ou você tem uma área perto da face, né, envolvendo uma área mais nobrezinha ali, porque a gente sabe que ali pode começar com a infecção local e começar a fazer infecção de partes moles, com celulite ao local. E aí, se você nota que essa área do furúnculo, você já está começando ali na área perifurúnculo também, começar a ficar vermelhinho ali ao redor, querendo formar uma celulite, também tem que ficar de olho. Às vezes, furúnculos muito grandes, assim, às vezes, a literatura, às vezes, ele bota acima de 5 centímetros, é uma possibilidade. Aí você tem que ver quem é o paciente que você está tratando. Às vezes é um idoso, às vezes é um paciente cheio de comorbidades, é um paciente que tem uma imunossupressão. Então, assim, a gente tem que ver o paciente e o furúnculo, né? E aí a gente vai organizar na cabeça como será esse tratamento. Entendeu? Então, já teve paciente meu que era um furúnculo único na axila e era enorme, e eu simplesmente com antibiótico resolveu, não precisou drenar.
Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que realmente, como é que se diz? Caso a caso, né? É isso, é avaliar cada caso, né? Então a gente tem que individualizar, era essa palavra que eu queria. Então a gente vai ter que individualizar. Mas na prática é essa, né? A gente saber quem é que está com furúnculo, porque tem casos que é melhor entrar com antibiótico, né, Virginia? Porque realmente, para evitar que não haja uma disseminação. Quando você chega para você, normalmente o furúnculo ele é uma coisa local e não tem sintomas sistêmicos, né? Mas aí esse paciente diz a você que está tendo febre, calafrios, que está tendo algo sistêmico, então, epa, vou entrar com antibiótico, né? Outra coisa, área genital, não é incomum, às vezes você chega ao paciente com aquela área genital, uma coisa bem importante ali, também, já pegando a região da coxa, aí termina a gente entrando com antibiótico. Então, assim, tem muitos fatos que faz a gente entrar realmente com antibiótico, né? No caso dos furúnculos, né, Virginia? Isso, estão perguntando aqui como é que faz na prática a drenagem, né? Então, quando a gente vai drenar, né, a gente faz anestesia, né, no local que a gente vai Que drenar. normalmente não pega bem, porque tem um Exatamente. processo inflamatório importante, né? Mas às vezes se tenta, né, fazer, e Fazer no aí local, né? faz Fazer a uma incisão. incisãozinha em cima, e às vezes é a dor misturada com a dor de quem já teve furúnculo sabe disso. Você, às vezes, na drenagem, sente aquela dorzinha, mas em compensação o pus explode e sai toda aquela Aí, pressão. Porque também. às vezes você está ali no furúnculo tenso, né? Cheio de pus, e aquilo está muito dolorido, aquilo está latejando, aquilo está incomodando. Então, às vezes, é a dor que faz explodir e aquilo aliviar também, entendeu? Então, às vezes, na prática, você não consegue dar uma anestesia, pegar bem, né, pelo processo inflamatório que tem, mas é uma incisãozinha sobre ele para que haja a drenagem desse pus. É um procedimento simples, Então, teoricamente. a gente faz a incisão com lâmina de bisturi, né? Geralmente, né? Isso, com lâmina de Lâmina bisturi. de bisturi. Isso, E aí, exatamente. gente, assim que você faz a incisão, normalmente, né? E uma coisa que é importante, né, de falar também é que você tem que saber o momento certo de drenar. O paciente, ele realmente Isso. ele tem que estar com a lesão Amolecido. flutuando. Isso. Exatamente, amolecida, com Isso. flutuação. Não Não adianta você vai querer drenar, drenar não vai passar o o bisturi líquido, naquele negócio duro, não, né? o furúnculo no início amolecido, Verdade. não vai sair nada, né? E aí, Isso. realmente, até piora para o paciente, né? Então, você vai palpar ali, você vai ver aquela lesão flutuando, né? Normalmente, eu escolho o ponto em que você tem uma maior flutuação, né? Para Isso. facilitar. E aí, Isso. faz uma anestesia, né? Com lidocaína na região, né? Pouco, nem faço tanta anestesia, porque, né? Nem vai pegar muito realmente, mas assim, eu faço no local. E com a lâmina de bisturi, né? A gente faz uma pequena incisão, gente. Não precisa abrir o furúnculo de um lado para o outro, não. Viu? Então, vai fazer uma pequena incisão, tá? Até chegar no ponto em que você tem a secreção, né? E aí, chegou na secreção, começou a sair a secreção, ok. Então, com a gazezinha, você vai realmente ali retirando a secreção, né? De dentro do furúnculo, até sair todo o líquido. E é justamente isso, né? O paciente, às vezes, sente aquela dor mais aguda no momento que você faz incisão, mas começou a sair a secreção, ele já vai passando a dor, porque a Isso. dor, na verdade, além da reação inflamatória, é a dor por compressão, pela quantidade de secreção ali que Isso. está presa. Então, quando sai, né, essa pressão aí, a dor geralmente já alivia, entendeu? E na prática, a gente falando do antibiótico, né? Aí qual seria o antibiótico, né? Antigamente a gente fazia muito a cefalexina, né? A cefalexina, ela pega bem, estafilo áureo sensível, meticilina sensível. Porém, devido a esse aumento que está tendo, então, às vezes, a gente vê que a literatura, ela começa a mudar um pouquinho, né? O uso dos antibióticos, as classes dos antibióticos, para tentar evitar você estar tratando e não saber se ali tem uma flora resistente ou sensível ao estáfilo, né? E aí a literatura, ela coloca alguns antibióticos que está vindo à tona hoje mesmo, até para outros tipos de infecção, né? A gente está resgatando alguns outros antibióticos que não eram usados mais, mas que hoje está sendo usado de volta para infecção urinária, né? Então, está usando para outros tipos de infecção. Então, a sulfamethoxazotrimmetoprim é uma delas,
que eles utilizam, né? Eles usam também a clindamicina, usa também a minoxiclina, né? A cefalexina, como eu disse a vocês, pode ser usado? Pode, mas assim, se você estiver diante de um caso resistente, então pode ser que você não tenha uma resposta, né? Então, só lembrar que os estáfilos meticilino resistentes, eles são resistentes a beta-lactâmicos, a cefalosporinas, algumas penicilinas. Então, por isso que termina a gente fazendo essa troca de antibiótico. Na minha prática, às vezes eu ainda tenho resposta, pelo menos na minha prática do dia a dia, com a amoxicilina com clavulato. Mas, assim, na literatura eles evitam, né? Eles não falam muito. Eles falam mais, realmente, em uso da derivados de tetraciclina, de sulfa, né? E de clindamicina. São os casos que eles mais usam, né, Virgínia, na prática, né? Isso, exatamente. Então, só revisando aí, gente, né? Então, paciente, furúnculo simples, a gente tende a tentar drenagem, se não drenou espontaneamente, tá? Mas existem aquelas indicações, que eu vou repetir aqui para vocês, as indicações que a literatura traz aí para você iniciar antibiótico sistêmico, né? Então, furúnculos na face, principalmente furúnculos ao redor do nariz, furúnculos em locais de difícil drenagem, por exemplo, no conduto auditivo externo, tá? Paciente que está com doença grave, com furúnculo muito grande, né? Com a doença mais extensa. Paciente que tem sinais e sintomas de doença sistêmica, então o paciente chegou, está com febre, está com calafrio, entrar com antibiótico, tá? Lesões que apresentem na periferia sinal de celulite ou de flebite. Lesões que não responderam, né, ao tratamento local, você tentou ali, compressa morna, tudo, não drenou, né, então pode tentar entrar com antibiótico, né, se você não tiver a possibilidade de drenar, tá? E pacientes com comorbidades, né, ou imunossupressão, tá? Então, esses são os clássicos aí, como o Perla tinha falado, né? Cada caso é um caso, a gente sempre tem que tratar o paciente de forma individual, certo? Então, chegou esse paciente, você vai avaliar se dá ou não para fazer drenagem, né? Às vezes até depende do perfil do paciente, né, Perla? A gente chega com aqueles pacientes assim, em pânico, que tá morrendo, de não quer fazer drenagem de jeito nenhum, a gente vai tentar, né, fazer um antibiótico aí para ver se tem a resolução do quadro, né? Então, sempre individualizar, né? Sempre respeitar o paciente, né? Sempre ouvir também o que o paciente deseja. E quando você for passar o antibiótico, né? Sistêmico, e o que a literatura traz pra gente são as doses, né? Que é sulfametaxazol trimestoprim, que é de 800, 160, 2 vezes ao dia. Clindamicina de 300 a 450, 4 vezes ao dia. E doxiciclina 100 miligramas, 2 vezes ao dia. E essas medicações devem ser mantidas de 10 a 14 dias, certo? E, obviamente, que você vai pedir um retorno do paciente para ver se ele melhorou, né? Que não deixa de ser... E assim, na prática, a gente tem uma tendência hoje, os infectos, a diminuir o tempo de tratamento, entendeu? Então, assim, tente fazer, assim, uma média de 10 dias, podendo avaliar com a semana, porque pode ser que com a semana já esteja tudo bem, você suspende. Então, a gente ter esse cuidado, né, por causa de cursos de terapêuticos muito longos também, né, para a gente não criar também quadros aí de resistência, certo? Então, é importante que a gente também faça uma média aí de 10 dias e observe, tá? Peça para o paciente retornar e reavaliar esses pacientes, né, Virgínia? Outra coisa também, além disso, a gente tem que ter umas medidas que é importante. Por exemplo, é uma lesão infecciosa. Então, assim, a roupa que está tendo contato com aquela infecção, ela deve ter que ser higienizada, não ficar repetindo a roupa, porque às vezes a gente tem que orientar, lavar mãos, ter cuidado com superfícies também dentro de casa, entendeu? Porque isso é uma doença infecciosa, né? E aí você pode passar para outra pessoa, sim, entendeu? É estáfilo, né? Então, assim, a gente tem o cuidado não só com a pessoa que está sendo tratada, mas com os familiares que faz parte da casa, né? E orientar eles bem direitinho quanto a isso, entendeu? Então, nada de vou usar essa roupa hoje, a mesma roupa eu vou usar amanhã, que estava em contato com aquele abscesso, né? Então, vamos lavar, botar roupas limpas,
né? E sempre ter a lavagem das mãos, porque é importantíssimo isso, né? As mãos é um grande meio de contaminação, entendeu? Então, ter esses cuidados também, tá? Não, e aí o que a gente vê na prática é o seguinte, é quando o paciente chega para a gente, teve o furúnculo, melhorou, aí fica tendo furúnculos de repetição, né? Como a gente vai abordar esses pacientes? Como é que a gente vai tentar descolonizar ele, a família? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente falou que o Staphylococcus aureus, o principal casinha dele é na região das narinas, né? Mas a gente sabe que hoje, algumas regiões de dobras, axila, região inframamária, região de períneo, também são regiões que têm, né, o estáfilo também, sendo que a maior quantidade é região de nariz, né? E aí, se esse paciente está tendo infecção de repetição, o que é que a gente acha? Que esse paciente está tendo um contato, a sua quantidade de estáfilo está exacerbada, né? A mais do que o normal, né? E aí, para isso, a gente usa um termo. Vamos descolonizar esse paciente, né, Virginia?